Cadê esse dinheiro, pô? Cadê esse dinheiro, pô? Cadê esse dinheiro? Cadê este dinheiro? Foi pra onde? Vascaíno e Vascaíno. Cadê esse dinheiro, pô? Cadê esse dinheiro, pô? Cadê esse dinheiro? Cadê este dinheiro? Foi pra onde? Vascaíno e Vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Fábio Oliveira. Aqui você encontra informações e novidades do nosso Vasco. Assista esse vídeo até o final. E você mesmo que está chegando aqui hoje, agora pela primeira vez, se inscreva logo aqui abaixo. Ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos e dá o like nesse vídeo, beleza? Nos ajuda a chegar a 3K. Vamos lá. Esse é o nosso boletim da tarde, né? Boa tarde para geral. Vamos falar sobre o Vasco tentando renegociar valores com clubes, né? Renegociar, porque já não tem dinheiro, tentou pagar, assumiu o compromisso, não paga, agora quer renegociar. Beleza. Falar sobre o que o Edmundo trouxe no Twitter dele e no YouTube dele, falando sobre que não é o Paulo Brax, não é o Josh o responsável direto para a contratação do Brasil. Não é o Josh, tá? Também vamos falar sobre um Twitter da Central da Bola, falando que o Paulo Brax deu alguns nomes, aprovou nomes, Barbieri, Abel, e o Paulo e a 777 veta os nomes, tá? Veta os nomes. Vamos falar também da Libra e um videozinho que tá rolando do Salgado aí, que ele deu uma reportagem pro Lance. Vamos botar o áudio para vocês, tá? Vamos lá. Aqui, ó, sem mais delongas. Olha aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho. Vasco conversa com clubes para renegociar dívidas para evitar litígio. É sacanagem, né? Evitar litígio. Vocês não pagam, fez as paradas, não paga, agora quer renegociar a negociação que vocês já fizeram. Vamos lá. Aqui, ó. Conversas com muita cautela. Vasco segue conversando com todas as partes para resolver as pendências sem qualquer tipo de litígio. Afinal, o clube menos quer no início da SAF é que a credibilidade seja colocada em xeque. A credibilidade dessa SAF que nasceu podre e está podre na sua essência, credibilidade já foi. Depois dessas dívidas aí que vocês fizeram, já foi. Não paga, já era. O Vasco adquiriu 9 atletas em definitivo e gastou quase 110 milhões em janela de transferências. O clube alega problema de fluxo de caixa para não arcar compromissos em dia. Não interessa. Fluxo de caixa, isso não é motivo. Vocês têm que ter dinheiro. Foi prometido dinheiro, tem que ter o dinheiro para honrar os compromissos. Tá, aqui, ó. Atletas que o Vasco adquiriu na janela de transferência. Léo Jardim, Puma, Capasso, Léo, Piton, Jair, Orediano, Pedro Raul. Dentre desses 9 jogadores, o Vasco deve a 4 de forma diferente. Nos casos de Léo Jardim, Capasso e Piton, o Cruz Maltino deve parcelas aos times de origem. Já o Jair, o clube deve ao empresário do jogador. Tá? E essa reportagem é para jogar na cara, tá, do Zé Colmeia falando que isso aí é balela. O Vasco também tem dívidas com um jogador que não foi comprado. É o caso do jovem volante de 19 anos, Andrei Santos, que é cria da base. O débito é direto com o jogador em relação à venda do atleta para o Chelsea, da Inglaterra. Tá? Aqui falando que o advogado do volante dizem que o clube já foi citado para quitar a dívida. Caso não cumpra, a questão será resolvida no juiz. Tá? Então, assim, eles não estão pagando. Quem paga, quem deve, tem que receber. Se vocês estão devendo os clubes, o clube vai ter que receber o jogador também. Não é só porque eu sou Vasco, eu vou passar o pano nisso, não. Aqui, ó, tem um Twitter do Edmundo, tá? Falando assim, ó. Aqui, ó. E também o Wagner, né, trouxe lá no Twitter dele, um pouco antes, a 1h45, e o Edmundo, aliás, o Edmundo colocou assim. Primeiro,
A gente critica muito Paulo Brax pelas contratações, mas tem informação muito importante, que a fonte forte de que a verdade é que o responsável por todas as contratações e o braço direito do Josh no Brasil é um alemão chamado Martin. Ele tem palavra final e faz as contratações, tá? Palavra do Edmundo, o Wagner também, né? Que tá sempre no Twitter, também trouxe isso daí, tá? E eu vou colocar aqui para vocês, logo, o videozinho, o áudio do Edmundo falando sobre isso daí, né? Sobre essa reportagem aqui, ó. Reportagem não, né? Sobre essa informação que ele trouxe no Twitter dele. Vamos lá. A má fase do Vasco da Gama, a gente tem criticado muito o Luiz Melo pela administração, o Paulo Brax pelas contratações, né, e o Barbieri pelo desempenho. E apareceu uma pessoa. Olha aí, galera, olha só. Me parece que é a responsável, foi pelo menos o que me disseram, por todas as contratações. É ele quem fala direto com os analistas de mercado, e ele que é o responsável por todas as contratações. Ele é um homem de confiança do Josh aqui no Brasil. Um alemão chamado Martin. Eu acho que é isso. Martins. É alguma coisa. Parece que ele fala inglês, fala alemão, claro, porque ele é alemão. Fala inglês, fala português bem, e ele que é o grande responsável por todas as contratações. Se isso for de fato verdade, o Paulo Brax não tem tanta culpa assim. É meio que a rainha da Inglaterra. É aquele que vai ali dar a cara para apanhar, né? Mas que não tem, pelo que eu ouvi, ele não tem poder de decisão. Ele traz para a mesa, discute, mas a palavra final é desse alemão chamado Martin. Aliás, exclusivo isso daí, que eu não vi nenhum canal, ninguém falar sobre isso, hein? Ninguém sabe dessa notícia, então tá aqui, uma notícia exclusiva para os torcedores do Vasco. Aí, galera. Tá vendo? Não é. Se isso for verdade, eu isento o Paulo Brax de muita coisa. Se isso for verdade. Eu vou acabar isentando o Paulo Brax de algumas coisas. Vamos continuar lá, ó. Já passamos aqui do Wagner. Aqui, ó. Quero passar isso para vocês. Eu estava vendo isso. Olha só. Se liga nisso aqui. A Central da Bola trouxe uma apuração da Manuel Ribeiro do jornal Globo, tá? Do perfil do Globo, falando assim: o trio Paulo Brax, Maurício Barbieri e Abel aprovou os nomes do zagueiro Júnior Alonso, meio-campista Aranguiz, que veio para o Internacional, um volante, e o atacante Eduardo Sacha. Só que a 777 vetou os nomes. E aí? O que vocês me dizem disso? Se isso for... A Emanuele Ribeiro trouxe essa informação do Globo, do Jornal Globo, do GE Globo. Se o que a Emanuele apurou sendo verdade, pode ser muito jogador aí, Sacha, porque mais velho. Eu vi no Twitter hoje, se o Romário estivesse jogando agora e viesse naquela época que ele voltou pro Vasco, ele voltou cheio de problema, não iam querer o Romário, né? Se isso não acontecesse, a gente não seria campeão da Copa da Mercosul em cima do Palmeiras, não seria muita coisa. Romário veio pro Vasco. Não estava bem. E aí? Olha aí. Olha isso, gente. Se isso for verdade, o que a Manuele apurou, sendo verdade, tudo certinho, Paulo Brato... Caraca, se isso for verdade, muita coisa eles estão isentos. Por incrível que pareça, não é passar pano não. Eu quero o Barbieri fora do Vasco, Paulo Brax e Abel, porque estão fazendo... o Vasco não está bem. Mas se isso for verdade, sendo verdade, muitas coisas que a gente fala de contratação, praticamente algumas coisas estão isentos.
Se ele propôs, se o Paulo Brax botou na mesa o Sacha, botou o Júnior Alonso é bom jogador, era do Atlético Mineiro, se não estou enganado, ou ainda está lá, não tem informação. E o Arangues, os três, foi passado para 777, a 777 não quis, aí já é sacanagem. Então é a própria 777 que está boicotando, não é os três aí. Entendeu? Não é os três. Vamos chegar. Tem uma parada aqui, ó, que saiu antes de eu gravar o vídeo sobre a Libra. Aí, galera. Aqui, ó. Libra chega a 14 assinaturas com o Mubadala. Botafogo, Cruzeiro e Vasco ainda não tomaram a decisão, tá? Aqui, ó, entenda que para que o negócio avance, a proposta intermediária que inclui pagamento de 4 milhões e um sinal de 3 milhões e os bastidores da indecisão das 3 SAFs. Detalhe, os três que não assinaram a Libra são SAFs. A SAF do Vasco, a SAF do Botafogo e a SAF do Cruzeiro. São 3 SAFs que não assinaram. Aqui, ó. Menos de uma semana após a nova oferta da Mubadala para se tornar sócio da Liga, 14 dos 18 clubes da Liga optaram pela assinatura do MOU, Memorando de Entendimento, a sigla está em inglês, que sacramenta o negócio com o Fundo de Investimentos, com o Fundo dos Emirados Árabes. 4 membros do grupo que ainda não decidiram, nem pela assinatura do documento e nem pela ruptura com o grupo. E a adesão ao futebol forte, Botafogo, Cruzeiro, Guarani e Vasco. Tá? Aqui, ó. Dentro das condições colocadas pelo Fundo Árabe para assinar a proposta intermediária, 4 milhões estão à assinatura de pelo menos 18 clubes e de 7 entre os 10 maiores valores. Como a Libra é composta atualmente por 18 membros, o primeiro fator ainda não foi atingido. O segundo, sim. Portanto, o negócio será concretizado em uma das 2 hipóteses. São 2 hipóteses para ser concretizado. Caso os 4 integrantes se tomem a decisão de assinar, que são Botafogo, aqui, ó. Vou passar para vocês aqui, ó. Que são Botafogo, Cruzeiro, Vasco e Guarani, tá? Ou se os 4 clubes do futebol forte se tornarem membro, se trocarem de lado, aliás. Tá bom? Aqui a foto deles, esse CEO mulambento. A assinatura desse documento é o passo necessário para o negócio avance dentro da proposta intermediária, que inclui o pagamento de 4 milhões por parte da Mubadala, além do depósito de 3 milhões imediato como sinal de boa vontade do investidor estrangeiro. Bastidores da indecisão. Vamos falar da indecisão deles. O Botafogo, Cruzeiro e Vasco não trataram o assunto em público. Nos bastidores circulam rumores sobre a insatisfação do trio há meses. Coincidentemente, são os 3 primeiros clubes a terem se tornado SAF no Brasil, o que faz com que a decisão caiba aos seus proprietários. Por um lado, esses clubes entendem que Flamengo e Corinthians e Flamengo têm torcidas maiores e agregam valor ao produto do Campeonato Brasileiro. Portanto, precisam ter remunerações superiores. Não. Quando se trata de divisão de verbas, os direitos de transmissão e o futuro investidor. Por outro lado, existem preocupações em relação a pontos de governança e sobre a comissão pretendida por intermediários, que são 5% sobre o valor total da operação, que chega a 250 milhões de reais. Desde que aderir à Libra, que inicialmente foi fundada somente por Flamengo e outros 4 clubes paulistas, Botafogo, Cruzeiro e Vasco tentaram rediscutir fatores de divergência com o grupo. Em paralelo, houve uma tentativa de aproximação com os dirigentes do futebol forte. Momentaneamente, se formou uma espécie de comissão formada por 8 clubes. 4 de cada lado. Botafogo e Cruzeiro estavam entre os representantes da Libra,
representante da Libra. Se no início as reuniões aparentaram que poderiam chegar a um desfecho positivo de consenso, certa altura houve um desgaste. Dirigentes da Libra se incomodaram com a insistência do futebol, do forte, né, do futebol forte, em voltar a pontos que são dados como superados, como distribuição de dinheiro de televisão, que é o critério 40-30-30, 40% iguais para todos os clubes, 30% por performance e 30% de acordo com os fatores comerciais. Isso aqui, a foto do pessoal dirigente da Liga Futebol Forte Futebol. Para mim, essa liga deveria ser a Liga de Futebol do Brasil, não a Libra. A tentativa de... Aqui, ó. Os clubes que assinaram, né? Que fala aqui, ó. A Mubadala, um fundo de investimento árabe, cujo dinheiro é proveniente do Fundo Soberano do país, que é subsidiária da empresa no Brasil, que também conta com recursos de investidores nacionais, que é responsável para negociar a compra da parte da futura liga. Tá? No intuito de investidores se tornarem sócios da liga, é recuperar o investimento e lucrar no longo prazo, na medida que receberão 20% de futuras receitas do Campeonato Brasileiro. Tá? Então aqui, ó, os clubes que assinaram, tá? Dos 18, 14 assinaram. Grêmio, Ituano, Mirassol e Novo Horizontino, Palmeiras e Ponte Preta, Red Bull, Sampaio Correia, Santos, São Paulo, Vitória, Bahia, Flamengo e Corinthians. Tá? Esses aí foram que assinaram, e Vasco, Cruzeiro e Botafogo não assinaram ainda com a Libra. Tá? Só esses 14 que assinaram com a Libra. Assim, para mim, a Liga Forte Futebol é melhor do que a Libra, em matéria de divisão. Tá? E vamos aqui, ó, tem um videozinho rolando. Ó, vídeo do presidente do Vasco, Salgado, explica pedido de reunião emergencial com as 777 partes. Ó, isso aqui é o fake, o maracujá de gaveta. O pedido feito pelo presidente do Vasco, presidente não, fake. O verdadeiro presidente não assumiu por causa de um golpe. Foi atendido pelo Conselho de Administração da SAF e uma reunião emergencial está marcada para tratar no momento alarmante do time do Campeonato Brasileiro. Meu Jesus. O encontro acontecerá o quanto antes, antecipando o que estava marcado para o dia 21 de junho. Então vai ser antecipado, mas aqui não tem a data, tá? Não tem a data. Estava marcado para o dia 21, eu acho 21 horrível, tem que ser, se emergencial, eu posso fazer por aqui, ó. Eu tô falando aqui com vocês. Pega um link do StreamYard, dá para cada um, para 777 com Josh, com Dom, com Maracujá de Gaveta, com quem tiver que participar, e participa cada um. Dá para botar 6 pessoas, não tem nessa parada de falar que não consegue, não. Não tem isso, é caô. Até pelo Zoom dá para fazer isso. Tá? Que o Jorge Salgado destacou também que possui um ótimo relacionamento com o Josh, revelado no intuito para... Josh é um laranja 777. Aqui, ó, vamos ficar com um videozinho com o áudio desse safado aqui. Vamos lá. Uma avaliação essa semana que passou, e a gente achou que algumas coisas a gente precisava dialogar com a SAF. A gente precisava ter uma conversa sobre alguns assuntos que a gente julgava pendentes em relação à SAF. A gente colocou em ordem de prioridade, acho que 3 assuntos, tentar saber mais ou menos quais são os planos do ponto de vista de janela que vai haver, se vai haver contratação, etc. Depois a gente também tentar fazer uma avaliação, conversar sobre o que tem saído na mídia em relação a dívidas que não estão sendo pagas e, principalmente, estabelecer um canal melhor de comunicação entre a SAF e a instituição. A gente acha que esse canal hoje está meio truncado, digamos assim. Ele pode melhorar, ele tem condições de melhorar. Então é isso que a gente vai conversar.
Então você vê que a conversa é no sentido de melhorar o processo de relacionamento com a SAF. Me dou muito bem com os diretores da SAF, com o Juan, com o chairman da companhia, que é o Josh. Com todas as pessoas da companhia, a gente se dá muito bem, não tem nenhum problema de diálogo. E a intenção é só melhorar esse diálogo. É um parceiro extremamente relevante, importante para o futuro do Vasco. Eu tenho a maior consideração, a maior estima pela 777, desde o início. Então a gente vai fazer essa reunião no sentido de melhorar. Por que, né, ter autoestima, né? Por quê? Por quê? O relacionamento e tocar em alguns pontos que a gente acha importante. O senhor diz que tem um ótimo relacionamento citando os diretores e os executivos da 777. Então, a reivindicação é mais para tratar o interior, né? O que está aqui no Brasil, na figura, por exemplo, do Luiz Melo, do Brax, dos diretores que estão aqui no Brasil. A relação com a 777 em nenhum momento não tem nenhum tipo de problema. É isso? Não, a relação lá fora é a melhor possível e aqui dentro eu vou dizer também que é boa a relação. Não posso me queixar da relação aqui, não. As pessoas que estão aqui na SAF, a gente sempre teve um tratamento bastante cordial de ambas as partes. Agora, a gente tem que melhorar em alguns pontos esse relacionamento, esse processo, né? A gente está passando por uma experiência inédita depois de tantos e tantos anos. Quer dizer, a SAF acabou de chegar, a gente tem 6 ou 7 meses de SAF, né? Então, você pode imaginar que ajustes têm que ser feitos ao longo desse início aí de integração, né? E é isso que a gente está buscando para melhorar essa integração. Melhorar a integração com a SAF. Interessante. Interessante. O que vocês acham disso? Desse velho aí falando besteira. Integração com a SAF vocês têm que ter, é claro. Mas você não tem, você tem integração com a SAF. Você sabe o que você tem. Você sabe. Não é isso? É muito estranho, né? Você vai lá para fora de férias e voltar com a SAF pronta. Quem é o dono lá? Quem assina lá na empresa de Delaware? Quem é? Ninguém sabe? Ninguém viu? Será que tem alguma assinatura com um sobrenome que começa com S e termina com O? A gente não sabe. Não podemos afirmar. Ninguém viu o documento. Gente, saudações vascaínas. Se cuidem, tá? Boa tarde. E cadê o dinheiro? Fui. Cadê esse dinheiro, pô? Cadê esse dinheiro, pô? Cadê esse dinheiro? Cadê?